Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento e hoje nós vamos falar sobre as informações básicas, as características básicas de cada ferramenta que geralmente vêm descritas aqui no manual de instruções ou mesmo do lado de fora da embalagem e que ajuda ao cliente, ao consumidor, a definir se aquela ferramenta é adequada para ele. Nós estamos falando aqui de watts, RPM, oscilações por minuto, impacto por minuto, newton-metro torque, quantos joules ele aplica de força. Tá, Adilson, eu já sei, eu conheço essas nomenclaturas todas, eu sei explicar para o meu cliente. Ok, mas hoje nós vamos um pouquinho além. Eu quero fazer algumas demonstrações práticas aqui para você, inclusive para que a gente possa saber quantos newton-metro de torque eu consigo aplicar com uma chave Phillips como essa. E isso é importante. Por que que isso é importante? Essa parafusadeira aqui, por exemplo, ela aplica 2 newton-metro torque, 2,5 newton-metro torque. Essa parafusadeira é mais forte ou é mais fraca do que o braço do Adilson usando essa chave Phillips aqui, que é do mesmo tamanho dela? Ah, você vai gostar de saber disso, não vai? Então, isso vai te dar um bom parâmetro para você passar essas informações para o seu cliente. Então, vem comigo nessa aula porque tem muita informação pela frente. Bom, para começar, vamos falar sobre RPM, rotações por minuto, que são quantos giros a ferramenta consegue entregar no eixo, cá na ponta. Então, quanto mais alto, mais rápida é a ferramenta, mas em muitos casos significa uma perda de torque. No caso de uma furadeira, se você precisa de uma furadeira para furar aço continuamente, é um serralheiro, é alguém da área metalúrgica, ele vai precisar de uma furadeira com menor RPM, mas que entregue um maior torque no final. No caso de uma esmerilhadeira que gira a 13.000 RPM, ela não consegue trabalhar com uma boina de uma politriz. Ela não tem torque suficiente para fazer aquilo girar, aquele boina girar, quando pressionado contra o material. Ao mesmo tempo, ela vai queimar o material quando ela consegue. Você pegar uma esmerilhadeira e usar para lixar madeira, ela vai queimar. Por quê? Porque as lixas não foram feitas para trabalhar sobre superfície como madeira, numa rotação elevada. Então ela vai criar vários problemas e realmente queimar o material, deixar marcas pretas no material. Nós temos também o IPM, impactos por minuto, que aí já está relacionado a furadeiras de impacto e marteletes e martelos, ou seja, são quantos impactos a ponta da broca ou da talhadeira consegue empreender por minuto sobre aquela superfície. Nesse caso, quanto mais alto, mais rápido será também a furação, ok? Bom, agora nós vamos falar dos termos relacionados à força do equipamento, seu desempenho. Para começar, os watts, que é a unidade de medida mais comum, que está relacionado desde uma lâmpada elétrica, o chuveiro, um eletrodoméstico, até mesmo as ferramentas. E esses watts, eles não necessariamente estão relacionados à potência real de um equipamento. Por quê? Porque, na verdade, o termo watts está relacionado à transformação de uma energia elétrica numa outra forma de energia. No caso das lâmpadas, quanto de luz consegue entregar, luminosidade consegue exercer. No caso das ferramentas, quanto de potência aquele motor consegue transformar. Então, Adilson, você quer dizer que quanto mais watts, maior o consumo de energia. É isso mesmo, né? Tá, Adilson, então você quer dizer que quanto mais watts, mais forte o equipamento? Não exatamente. E eu vou explicar por quê. Existem dois fatores bem claros para isso. O primeiro deles é a forma de medição. Alguns fabricantes entregam no seu manual, na sua embalagem, o pico de consumo elétrico daquele equipamento, o pico de watts que ele alcança no momento da medição. Então, quando você liga o equipamento, ele dá aquele pico, o fabricante mede esse pico e passa a informação. Outros, a grande maioria, e que para mim, na minha opinião, é o mais certo, ele traz a medição estável. Liga o equipamento,
e mede a corrente, mede a tensão, vê exatamente quanto que está ali sendo consumido e a potência daquele equipamento e traz essa informação muito mais estável, muito mais linear. Tá? Isso significa que nem sempre um equipamento de 1000 watts vai ser mais forte do que o equipamento de 800 watts. Além disso, entra um outro fator, que é quanto de energia elétrica esse equipamento consegue transformar em energia mecânica, ok? Quanto de energia elétrica essa ferramenta é capaz de entregar de energia mecânica lá no final, que aí sim a gente está falando de torque, potência, quanto mais lá na ponta no uso, no emprego no dia a dia. Bom, eu vou te dar um exemplo prático e depois eu vou falar o que pode acontecer aqui dentro de um equipamento para que um seja mais forte do que o outro, tá? Do ponto de vista mecânico. Vamos dizer que você saia para fazer uma caminhada de 1 quilômetro. No primeiro momento você coloca uma roupa confortável, a roupa que você gosta de caminhar, de se exercitar e sai para fazer o seu 1 quilômetro. Depois você volta, coloca uma calça jeans bem grossa, bem pesada, coloca um sapato, um salto alto e sai para fazer esse mesmo trajeto. Eu tenho certeza absoluta que no segundo momento o seu tempo vai ser pior. Continua sendo a mesma pessoa, continua sendo o mesmo local, a mesma distância, mas o seu tempo foi pior. Por quê? Porque tinha algo te segurando, a calça jeans estava te segurando. Da mesma forma, quando a gente fala de uma ferramenta, tem um fator mecânico. Você pode ter rolamentos, buchas melhores, engrenagens melhores, de melhor qualidade, que flui melhor, que está mais solto, que vai entregar potência mecânica, o resultado real melhor lá na frente. Então, qualidade do equipamento, mais uma vez, conta ponto. Lembra que nós vimos por dentro algumas ferramentas, a qualidade, a diferença entre uma ferramenta mais simples? Se você não lembra, volta nessa aula porque vale a pena, ok? Beleza? Acho que agora deu para entender, não é? Bom, já que a gente está falando de martelete, uma outra unidade de força, de medida de força para um martelete, um martelo, né, um demolidor, rompedor, são os joules, ou joule, que é uma unidade de medida que serve para muitas coisas, tem várias utilidades essa unidade de medida, mas que no caso específico das ferramentas, joule está referindo à potência, à força do impacto da talhadeira ou da broca contra uma superfície. No caso desse martelete aqui, que é um martelete da categoria de 3 kg, ele entrega 2,8 joule. Tá? Aí você fala, tá, mas isso é muito ou isso é pouco? Vou te dar um exemplo prático. Esse martelinho aqui, ele tem 300 gramas. Se eu soltá-lo a uma altura de 1 metro, ele vai gerar no final uma força de 2,9 joule aproximadamente, que é o mesmo que esse equipamento aqui consegue entregar, tá? Aí você fala disso, mas é só isso? Só isso? Agora, pega essa força desse impacto e multiplica por 5.300 impactos desse por minuto. No caso do teste do tijolo, eu soltei 2 vezes. Agora você imagina se nesse mesmo intervalo de tempo ele tivesse dado 10.000 golpes contra o tijolo, 5.000 golpes contra o tijolo. O que teria acontecido? Então é uma soma de força com velocidade do golpe. Então você tem um equipamento como esse aqui, mesmo ele sendo de uma categoria muito leve, ele é muito mais capaz do que um profissional trabalhando, do que um profissional com uma talhadeira batendo para retirar um concreto, cortar uma alvenaria. Sem contar que provavelmente alguém martelando por meia hora seguida vai estar exausto, já vai reduzir o seu ritmo de trabalho, enquanto essa ferramenta vai continuar martelando por muito e muito mais tempo. Deu para entender, não é? Pois é. Uma outra unidade de medida também, que eu falei lá no início, que está relacionado às parafusadeiras, né, que é o newton-metro, que também está relacionado, nesse caso, à capacidade de torção desse equipamento. Então, uma ferramenta que entrega ali 30, 40 newton-metro,
É muito? É pouco? É suficiente para o cliente? Às vezes o cliente ele quer, não 30, mas tem uma aqui de 60, aí ele fica na dúvida. Gente, 30 Nm é força pra caramba. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês. A gente vai fazer um teste prático agora sobre isso, ok? E eu vou mostrar para vocês quanto que eu, Adilson, com 1,60 m e 67 quilos, consigo entregar com uma chave Phillips de menos de 20 centímetros de comprimento. Vamos lá, então. Teste prático. Bom, só para recapitular, essa parafusadeira da Works entrega 2,5 Nm de torque. E eu vou pegar uma chave Phillips que está praticamente do mesmo tamanho da parafusadeira. Vou pegar o mesmo parafuso e nós vamos ver quem é que é mais rápido, quem é que consegue chegar até o final no aparafusamento na madeira. Então, vou lá. Primeiro, eu vou começar com a chave Phillips. Ó. Vamos ver. Acompanha aí. Olha, não consegui colocar até o final, tá? Para eu colocar até o final, ou eu ia ter um calo na minha mão, ou teria que pegar realmente uma chave um pouco mais comprida, que me daria um pouco mais de torque, ok? Beleza. Então também está relacionado ao comprimento. Agora vamos ver a parafusadeira. Tá no máximo dela aqui. Ó, enterrei. Mas como deu para ver, mesmo uma parafusadeira como essa aqui, que está ali na categoria entre as que têm menor torque hoje no mercado, todas as parafusadeiras para essa categoria de 3,6, 4 volts, geralmente vão entregar ali 2 a 3 Nm de torque, não mais do que isso. Veja bem, ainda assim foi superior a mim utilizando uma chave Phillips do mesmo tamanho. Imagina aquele usuário que normalmente trabalha aí a semana inteira no escritório, não tem o hábito de utilizar uma chave, chega no final de semana, quer fazer alguma coisa na sua casa de campo, não vai conseguir fazer a mesma força que eu faço, estou acostumado a trabalhar. Então, veja bem, como a vantagem um equipamento como esse? Tá, Adilson, mas eu entendi. E aí, o que eu ofereço? Quanto que precisa de Nm, quanto de torque precisa para cada categoria? Vamos lá. Pegando aqui essa, para um usuário trabalhar em casa, fazer uma manutenção, para um técnico em eletrônica, para um eletricista que precisa abrir eventualmente uma caixinha, trabalhar com pequenos parafusos, apertar alguma coisa, várias categorias, inclusive até mesmo para um profissional de manutenção, um marceneiro mesmo, que seja, vai lá colocar parafusos, ajustar parafusos de uma porta, de um armário, enfim, uma infinidade de utilidades, desde que sejam parafusos pequenos e médios. Aí nós já temos essa aqui, ó. Essa belezinha entrega até 13 Nm de torque e já serve para um marceneiro montar pequenos parafusos, já vai servir inclusive para um funileiro, um mecânico eletricista para tirar os parafusos de portas, painéis, soltar ali as tampas, a parte de carenagem, para várias utilidades, né? Para um eletricista, para montagem de caixinhas, muita coisa, tá? 13 Nm de torque. Beleza, já temos essa aqui, ó, 22 Nm de torque. Eu, pessoalmente, costumo utilizar essa aqui na montagem, inclusive, de móveis, de objetos móveis, até sem pré-furo, dependendo da madeira que eu utilizo. Então, ela tem torque suficiente para jogar parafusos aí tranquilamente de 4 centímetros sem pré-furo em madeiras macias. Então, abrange um leque muito grande de utilidade. E é uma ferramenta ao mesmo tempo leve. Aí, olha só, nós temos
essa aqui, a Switch Drive, entrega até 30 Nm de torque. Então, para quem que serviria? Para alguém, de preferência até, no caso, que vai trabalhar em cima de uma escada, já que ela tem um mandril duplo, então pode ficar uma broca, a outra um bit de parafusadeira. Eu utilizo para montagem de móveis também, utilizo quando eu trabalho em cima de escadas, devido a essa dupla praticidade. Mas é força suficiente para um marceneiro trabalhar tranquilamente, é força suficiente para um usuário normal de casa, é para muita coisa uma ferramenta como essa aqui. Agora, se a gente já tem um instalador que já precisa de uma furadeira também de impacto, 45 Nm de torque nessa aqui, aí já serve para instalação de móveis, inclusive para fazer os furos em alvenaria, para um serralheiro que vai fazer uma instalação de uma estrutura metálica, e que eventualmente vai precisar fazer um furo em alvenaria. Nós já temos aí instaladores de antenas, enfim, uma série de instaladores podem se beneficiar com uma ferramenta como essa aqui. Agora, nós já temos essa aqui é uma velha conhecida minha, que já é uma parafusadeira de impacto ou chave de impacto. Essa atinge até 90 Nm de torque. E Adilson, o que dá para fazer com isso? Olha, já dá para fazer pequenas montagens de estruturas metálicas, montagem, instalação variadas, inclusive de antenas, equipamentos, enfim, uma série de instalações. E mais, ela tem torque suficiente para colocar a roda de um carro. Vários dos carros, talvez a maioria dos carros de passeio, vão trabalhar com esse tipo de torque, tá? Essa categoria de torque. Mas Adilson, é isso mesmo? Se você olhar no fabricante, lá no manual do fabricante, nas tabelas, a maioria recomenda entre 75 e 135 Nm de torque para colocação da roda de um carro, dos seus veículos. Alguns chegam a recomendar 60 Nm de torque para cada parafuso. É claro que o ideal seria você trabalhar com uma ferramenta mais forte se você for um borracheiro? Claro que sim, porque você tem potência sobrando, não vai sobrecarregar o equipamento. Então hoje a grande maioria das chaves de impacto do mercado que nós temos hoje, a bateria, vão aí a 175, 300 Nm de torque, que serve para montagem de estruturas metálicas tranquilamente, entre outras tantas montagens mais fortes. Hoje uma das mais fortes do mercado, ainda na categoria bateria, passa de 1000 Nm de torque. Olha, é muita potência. Aí, a título de curiosidade, já que eu falei em roda de carro, essa chave de impacto do borracheiro, a mais comum, utilizada para carros de passeio, elas vão aí a 1.200, 1.600 Nm de torque. Já aquelas chaves de impacto maiores para caminhão vão aí para 2.400, 2.900 Nm, que o caminhoneiro não gosta que utilize, porque depois ele, quando precisa na estrada, ele sofre para tirar a roda do carro. Provavelmente você já viu lá o caminhoneiro pulando em cima de uma chave no meio da estrada. Porque não tira o que uma chave de impacto consegue colocar. Aí, a título de curiosidade, aquela da Fórmula 1, aquela chave de impacto que o mecânico da Fórmula 1 utiliza, elas vão a 15.500 RPM, 15.500 RPM, olha a velocidade disso, e atinge até 3.800 Nm de torque, 3.800. Só para fazer um comparativo, é 3 vezes mais torque do que uma picape Dodge consegue atingir. Uma das picapes mais famosas do mundo tem 3 vezes menos torque que uma chave de impacto da Fórmula 1. Isso a título de curiosidade para vocês. É isso, gente. E para nós que trabalhamos aí com atendimento direto ao consumidor, nós temos a obrigação de oferecer para ele um produto que seja adequado à sua necessidade. Nem mais pesado do que ele precisa, mas nem mais fraco do que ele necessita. Então nós precisamos nos atentar a esse tipo de informação e tentar ajudá-lo o melhor possível para que também ele fique satisfeito e nós ganhamos ponto aí como vendedor, atendente, loja do nosso consumidor final. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido até aqui e nos vemos na próxima aula. Um abraço, fui!